Boa noite a todos os que estão presentes aqui no local de reuniões e também cumprimentamos a todos com uma boa noite, ou uma boa tarde, ou um bom dia, que estarão desfrutando dessa mensagem numa outra oportunidade. E que a graça e a paz e a comunhão do Espírito estejam com cada um de nós. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estamos desfrutando desse terceiro volume do Alimento Diário, que tem como título A Presença Invisível de Jesus. Nós chegamos à quarta mensagem deste volume, que tem como título A Bênção de Viver a Revelação. Eu queria que os irmãos falassem com um brado muito forte esse título. Podemos? A bênção de viver a revelação. Muito bom, irmãos. Queria que os irmãos repetissem mais uma vez. Aleluia. O tema geral dessas mensagens que nós estamos desfrutando é nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. Isso é muito alto, muito elevado, irmãos. Nós temos uma missão. Qual que é a nossa missão? Edificar o corpo de Cristo. Essa mensagem, ela é uma continuação da mensagem da semana passada. Na semana passada, nós tivemos uma mensagem que tinha um título, A Bênção de Receber a Revelação. Essa mensagem é a bênção de viver a revelação. Então a gente vê que o sarrafo é um pouco mais alto, né? É mais elevado. Então, graças ao Senhor, irmãos, que durante esses longos anos que nós estamos vivendo a vida da igreja, nós estudamos várias vezes a carta de Paulo aos Efésios. Mas dessa maneira tem sido diferente. Nós temos desfrutado, estudado, recebido um direcionamento sob uma visão, sob um prisma da edificação do corpo de Cristo. Então, algo que foi descortinado para nós, que nós não sabíamos, que poderíamos até saber, mas que talvez nós não estivéssemos vivendo uma realidade plena desse conteúdo que nós temos recebido nos últimos tempos. Graças ao Senhor, irmãos, que nós vimos a semana passada, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora, Deus, Ele não dispensa bênçãos aleatoriamente, em vão e à toa. Ele tem um objetivo. Essa bênção, irmãos, é uma bênção especial. Essa bênção não é uma bênção material, como um smartphone, ou um iPhone, ou uma casa própria, ou um bom curso superior, ou um bom carro, enfim. Mas essa bênção, ela está nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Essa bênção, ela é específica para que nós a tenhamos para edificar a casa de Deus, para nós pregarmos o Evangelho. Essa é uma visão maravilhosa, irmãos. Graças ao Senhor, que o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, Deus não o revelou em espírito. Isso está em Colossenses 1:26. Deus revelou para nós, que Ele tem um plano que estava oculto dos séculos e das gerações. Qual que é o plano de Deus? O versículo 9 do capítulo 1 de Efésios fala que é de fazer convergir, de voltar para Cristo o encabeçamento de todas as coisas, que foram desconectadas pela queda do homem. Então Deus agora quer reconectar todas as coisas através do encabeçamento de Cristo. E para isso, Ele o deu à igreja, a qual é o seu corpo, que é a plenitude dele mesmo, que a tudo enche. A igreja somos nós, mas nós temos a plenitude de Cristo, porque nós somos enchidos do Espírito de Deus.
Então, tudo isto com um fim, com um propósito de edificar a igreja. Irmãos, nós temos que estarmos claros dessa visão. O que nós estamos fazendo aqui? Qual que é a nossa missão? A nossa missão é edificar o corpo de Cristo. Nós precisamos de pregar o Evangelho. Deus nos entregou o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E essa revelação que o Senhor nos tem dado nos últimos dias, irmãos, é algo muito além daquilo que o ser humano tem capacidade de pensar. É algo além da nossa capacidade humana. É muito mais do que um simples conceito cristão. É muito mais do que um simples conceito cristão de sermos um bom marido, um bom filho, um bom pai de família, um bom funcionário, uma bênção para a sociedade. Tudo isso tem que acontecer, mas ainda assim é secundário. Ainda é secundário, porque eu conheço muita gente que tem todos esses atributos e que não tem a vida de Deus, e que talvez tenha um testemunho até melhor do que muitos de nós. É verdade ou mentira, irmãos? Então, essa revelação é muito mais do que um simples conceito humano e cristão. Essa revelação faz com que nós sejamos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros de uma herança, irmãos. Puxa, irmãos, isso é muito elevado. Deus nos tornou filhos de Deus através do Evangelho, através da nossa salvação, da reconciliação, nós nos tornamos filhos de Deus. E para tornarmos filhos de Deus, irmãos, nós precisamos do Evangelho. Não tem outra maneira. O Evangelho me alcançou, o Evangelho te alcançou. Um dia, Deus nos predestinou. Num determinado tempo, Ele nos escolheu, Ele nos chamou. O Evangelho chegou até nós, e nós cremos no Evangelho, e nós fomos salvos. Isso é a predestinação. Deus de antemão já sabia daquele momento e daquele tempo. Deus, Ele não ocupa, essa esfera. Deus, Ele está além do tempo. O tempo não faz parte, do viver de Deus. Deus está em outra dimensão. Então Ele consegue acessar o tempo no passado, no presente, no futuro. Ele olha o tempo, Ele está no passado, Ele está no presente, Ele está no futuro. Então para Deus não tem isso. Ele está em tudo. Ele preenche tudo, irmãos. Então naquele momento, um dia o Evangelho chegou até nós. Deus já sabia disso. Por isso que nós fomos predestinados. Ó Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. E Paulo, irmão, quando ele trouxe essa revelação, ele tinha um desespero muito grande. De fazer com que os irmãos de Éfeso tivessem a clareza disso. Porque a revelação era muito grande, porque estava oculto dos séculos e das gerações. E ele revelou esse grande mistério para os irmãos de Éfeso. Então ele começa o capítulo 1 da carta dele aos Efésios, dizendo que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Versículo 10, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ó Senhor Jesus. Aí no versículo 15, ele fala assim, aqui irmãos, ele tem um desespero e ora. Segundo a revelação que ele tinha, ele faz uma oração. Por isso também eu, tendo ouvido a fé, vamos parar por aqui, irmãos. A fé, ela é indispensável para a vida de um cristão. Porque se nós não tivermos fé, nada adianta. Você tem que crer naquilo que o profeta fala, para que aquele falar torne o seu viver. Se você não crê, o que acontece? Vai ser simplesmente mais uma mensagem ou mais uma doutrina. Agora, quando você crê e recebe, você tem um coração para viver. Assim como os irmãos de Tessalonicenses, que não tomaram a palavra de Deus como palavra de homens,
e sim como a palavra de Deus. Então ele ora. A fé, irmãos, ela é imprescindível. A fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. E não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das glórias, vos conceda espírito de sabedoria e revelação. Aqui Paulo ora, irmãos, de uma maneira contundente, para que o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. A sabedoria, irmãos, ela não é nossos pais ou dos nossos avós, uma capacidade intelectual muito boa, muito grande. E você pode ser uma pessoa inteligente, por uma herança genética. Mas a sabedoria, ela é um atributo do Espírito. Tiago fala, se alguém quer saber do Tiago, capítulo 1, versículo 5, o que que fala? Eu vou ler esse versículo, irmãos. Fala assim, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que tal alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante e em todos os seus caminhos. Então a sabedoria, ela necessita de que você peça a Deus. Porque Deus é que dá com alegria. A versão King James fala assim, Deus ele distribui com alegria a sabedoria se você a peça com fé. Então, irmãos, quando falou de sabedoria, eu lembrei de Salomão. Salomão, ele era o filho de Davi, que coube a ele o direito de herdar o trono. E Davi, foi um homem bem sucedido no seu reinado. Deus foi com ele, Davi conseguiu muitas conquistas, através de ele ser uma pessoa segundo o coração de Deus. E ele até teve no seu intento, no seu coração, de edificar uma casa ao Senhor. O Senhor o restringiu e falou assim, não, você não vai poder fazer isso não, porque você é um homem de guerra, houve muito derramamento de sangue, a minha casa será construída em tempo de paz. Então, Salomão é que teve essa incumbência. Então, quando Davi morreu, Salomão, ele assumiu o trono. E havia, uma responsabilidade muito grande para Salomão. Porque havia uma comparação do reinado do pai dele, e agora ele estava assumindo, e ele tinha que dar sequência àquilo, ele não podia deixar a peteca cair. Então ele tinha que dar sequência a tudo aquilo que Davi fez. Então, interessante, irmão, está em 2 Reis, capítulo 5. Capítulo 1. Capítulo 1, deixa eu ler porque quero ser mais fiel aqui. Não, irmãos, perdão aqui, tá? É Crônicas. 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 1. Presta atenção nisso, irmãos. Versículo 7 fala assim: naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Versículo 10: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar este grande povo? Aí o Senhor falou assim: disse Deus a Salomão: porquanto foi esse o desejo do teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem,
nem tampouco pedisse longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poder julgar a meu povo, sobre o qual eu te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens, honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá igual. Está vendo o pedido de Salomão? Ele pediu ao Senhor sabedoria, irmãos. Então eu quero fazer uma pergunta. Se hoje o Senhor chegasse perto de cada um de nós e falasse assim: pede-me o que queres que eu te dê. Pede-me o que queres que eu te dê. O que você ia pedir? Puxa vida, né, irmãos? Você tem uma missão. Assim como Salomão tinha uma missão. A sua missão é a edificação do corpo de Cristo, segundo a revelação que foi dada. O que você vai pedir? Puxa, Senhor, eu estou precisando tanto de um emprego novo. Estou precisando tanto de uma cura, da salvação do meu filho. Estou precisando disso, de uma casa. Estou precisando da conversão do meu marido. Irmãos, a essência de cada pedido será o paquímetro que vai medir a distância do seu coração no plano de Deus. A essência do seu pedido. O que você pedir vai determinar a distância do seu coração do Senhor, do plano de Deus. O que o plano de Deus representa na sua vida? Porque nós temos prioridades. Temos ou não temos? Nós temos anseios, necessidades. Mas qual que é o lugar do plano de Deus na nossa vida? Uma vez que o Senhor nos comissionou o Evangelho. Paulo, irmãos, ele era absoluto por Deus. Paulo falou assim: eu não amo nem a minha vida. Tudo eu considerei como refúgio, como esterco, para conhecer mais a Cristo. Quer pois morramos, quer pois vivamos, somos do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, irmãos. Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, para viver esse plano maravilhoso. Nos dá sabedoria, Senhor, para nos aproximar de Ti. Ó Senhor Jesus. Vamos continuar, irmãos. Vamos continuar com a carta de Paulo aos Efésios. Ele continua, não é isso? A sabedoria, irmãos, nos dá poder para a revelação, irmãos. Ela nos traz a revelação. E nós não seremos nunca mais os mesmos, tá, irmãos? Ele fala assim, olha. Nas minhas orações, sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Aí ele continua. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual é a riqueza da sua glória nos santos. Iluminados os olhos do vosso coração. Coração tem olho? Coração tem olho, irmãos. Então, isso aqui não é um coração físico, esse órgão, né, carnal que nós temos no nosso peito, não. É um coração espiritual. O nosso coração tem olhos. Agora, o olho é para quê? A função do olho é enxergar. Mas não só os olhos são suficientes para que nós vejamos ou enxergamos. É necessário o quê? Luz. Se eu apagar as luzes aqui, ó, não enxergamos nada. Então, o nosso coração precisa de estar iluminados. Então tem que ter luz. Quem que é luz? Deus é luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará na escuridão, nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos de Cristo, para que o nosso coração seja iluminado.
Sem Cristo, irmão, nada resolve, irmãos, porque Ele é a luz, e o nosso coração precisa de luz. Agora, o que é o coração? O que é o coração? Mente, vontade, emoção e a consciência. É a nossa alma mais uma parte do nosso espírito. A nossa alma é mente, vontade e emoção. Isso é a nossa essência. E nós temos uma mente, nós temos uma vontade e nós temos uma emoção que habita nesse invólucro. É isso, cada um tem um corpo. Né? Mas nós temos uma vontade, nós temos uma mente e nós temos uma emoção, né? E tudo isso habita num corpo. Mas o nosso espírito, que é algo profundo, que é de Deus, que foi colocado dentro de nós, ele tem 3 partes também. Ele tem a comunhão, a intuição e a consciência. E o nosso coração, ele tem uma parte do espírito e as 3 partes da alma. Então nós precisamos de luz nessas 3 partes da alma, irmãos. Para que Deus possa ganhar o nosso coração e o nosso coração esteja disponível à vontade do Senhor. Deus tem uma vontade, irmãos, para cada um de nós. A vontade é que nós saiamos, ide, para pregar o Evangelho. Mateus 28 fala isso. Então, irmãos, nós precisamos de cuidar dessas 3 partes. Então, vamos agora, Mateus 5:8 fala, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos ler Hebreus 9:14. Os irmãos abram aí para mim, por favor. Hebreus 9:14. Eu vou acelerar aqui, tá, irmãos? Hebreus 9:14 nos diz o seguinte: muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então a nossa consciência ela tem que ser purificada pelo sangue de Cristo. Irmãos, às vezes a nossa consciência nos acusa de coisas que nós fizemos no passado, que já foi tratado e já foi resolvido pelo sangue do Senhor. Isso é um espeto de Satanás. Às vezes a nossa consciência, atos que cometemos antes de nós recebermos o Senhor, até mesmo depois que nós recebemos o Senhor, mas que já foi tratado, já foi pedido perdão, já foi purificado pelo sangue do Senhor, mas Satanás ainda usa esse problema para acusar-nos. E aquilo é um tropeço para nós, é um problema. Então sempre nós precisamos, Senhor, lava-me, lava a minha consciência, purifica-me com teu sangue, me dá uma boa consciência, uma consciência limpa, para que eu possa te servir, Senhor, sem nenhuma condenação e sem nenhuma acusação. A consciência, irmãos, ela é um soldado de Deus, ela é a polícia, né? Ela é o soldado de Deus, ela está, ela é sensível, ela está pronta para aprender. Mas nós precisamos da liberdade, né, irmãos? Qual que é a liberdade? É o sangue de Cristo. É que nos liberta da nossa má consciência. Então, o primeiro item, nossa consciência, ela precisa do sangue de Cristo, né? Depois vem a nossa mente, né? 2 Timóteo 1:7. O que fala 2 Timóteo 1:7? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O que é moderação? É uma mente equilibrada. Não é uma mente perturbada, mas é uma mente moderada, uma mente equilibrada, uma mente que quando chega uma situação, você não desespera, você tem um equilíbrio espiritual. Aconteceu um acidente em tal lugar, assim aconteceu. Aí você fica desesperado com aquilo te desconforta. Mas quando nós temos uma mente equilibrada, quando isso chega até a nós, não. Tudo está debaixo do arranjo soberano de Deus. Uma mente perturbada é uma mente que começa a ver coisas, né? Perseguição, tem uma câmera me vigiando, está escondido aqui, estou sendo perseguido.
Tudo está na mente, irmãos. Tudo passa pela mente, e a sua mente, quando ela é descontrolada, ela vai te encarcerando, e aquilo ali faz com que você fique preso às situações, e Deus não pode te usar, porque a sua mente é uma mente complicada. Mas Deus nos deu um espírito de moderação, né? Uma mente moderada. Precisamos de espírito, irmãos, para que a nossa mente seja equilibrada, né? A nossa mente tem que estar submissa ao espírito, subjugada. Mente no espírito é vida e paz. Eu tenho que acelerar isso aqui, tá, irmãos? Porque eu ainda não entrei no encargo da mensagem ainda. A emoção, João 14, 21. João 14, 21. Vamos lá. O que fala? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que ama, é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A emoção está relacionada ao amor, irmãos. Ao contatar os irmãos, as nossas emoções, ela tem que estar baseada no amor, não ira, não ciúmes. A contatar quem quer que seja. A base do nosso sentimento, ele tem que ser o amor. Assim como Deus. Deus é amor. Então, as nossas emoções, às vezes quando você olha para o irmão, né, você bate o olho no irmão, você olha para o irmão e fala assim, puxa vida, que irmão. Aí, desperta no seu coração um sentimento negativo com respeito àquele irmão. Mas Deus é amor, irmãos. Então, o nosso sentimento, as nossas emoções, elas precisam do amor de Deus. Amém? A nossa vontade, João 7,17. Isso tudo é cuidar do coração, irmãos, para que Deus possa nos usar, viu? João 7,17. Os irmãos estão acompanhando o raciocínio ou não? Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Ou seja, nós temos que ter discernimento, irmãos, para fazer a vontade de Deus. Porque existem tantas vontades aí para que nós, vamos após essas vontades. Mas a nossa vontade tem que estar ligada à vontade de Deus. Então, todo o nosso ser tripartido, ele tem que estar relacionado a tudo que é de Deus, a mente de Cristo, a vontade de Deus e o amor de Deus, e uma consciência purificada. Então, quando nós temos todas essas partes do nosso ser trabalhadas, tratadas diante do Senhor, aí Deus tem caminho para nos usar, irmãos. Aí há um caminho pleno para Deus nos usar a todo momento. Deus quer usar cada um de nós para edificar o corpo de Cristo. Então, nós precisamos estar prontos em todo o nosso ser tripartido para que Deus possa nos usar. Amém? Então, o nosso coração tem que estar iluminado e purificado. Amém? Vamos continuar então, Efésios. Ó Senhor Jesus, amém. Vamos lá. Ó Senhor Jesus, Efésios, está aqui, achei. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Irmãos, isso aqui é algo maravilhoso, que foi descortinado para nós agora, recentemente, irmãos. A suprema grandeza do poder de Deus. Deus quer usar cada um de nós para pregar o Evangelho, para edificar o corpo de Cristo. Agora, irmãos, nós estamos com o nosso coração purificado, todas essas partes, mas quando nós vamos, às vezes ainda, nós somos acometidos ainda, de uma certa timidez, mas Deus, Ele nos abasteceu com a suprema grandeza do seu poder. Nós não estamos sozinhos, nós estamos preenchidos com a suprema grandeza do poder de Deus, a mesma que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse poder
que ressuscitou Jesus dentre os mortos, hoje está dentro de nós, irmãos, para cumprir a vontade de Deus. Então nós não estamos sozinhos, nós estamos amparados pelo poder de Deus. Então nós não tenhamos medo, irmãos, podemos ir destemidamente, né? Podemos pregar o Evangelho de uma maneira clara, Senhor, sem timidez, irmãos, assim como os nossos adolescentes, né, que não tem timidez nenhuma, chega e vão pregar o Evangelho. Então tudo isso, irmãos, né, Deus nos deu assim de bandeja, irmãos, para nos usar. Então nós somos abastecidos, nós não temos desculpa, irmãos, não temos desculpa nenhuma. Hoje, se nós perguntarmos para o Senhor assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor vai falar assim: ide às ruas. Isso é que o Senhor quer. Aí você pode falar assim: ah, Senhor, mas eu não posso, porque eu sou tímido, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Você não tem desculpa, irmãos, não temos desculpa, porque nós estamos vendo, estamos sendo claros que Deus nos entregou tudo, nos entregou o Evangelho, que é o poder de Deus, nos deu exteriormente a palavra, interiormente nos deu o Espírito. Então nós podemos ir destemidamente. Amém. Irmãos, e é tão assim maravilhoso, né, a obra de Deus, irmãos, é tão profundo e tão maravilhoso, é que Deus faz tudo para nós, irmãos. Deus faz tudo para nós. Deus nos dá até ferramentas para nós trabalharmos, irmãos. Até as ferramentas, né, preparadas assim, específicas, para que nós, né, tenhamos sucesso para pregar o Evangelho, Deus nos deu. No passado, irmãos, né, nós tínhamos, né, fomos orientados sobre a prática de nós ficarmos familiarizados com aquele mistério da vida humana, para pregar o Evangelho, decorar as 7 chaves e saímos para pregar o Evangelho. Muito bom, irmãos, teve muito sucesso, foi muito bom, entendeu? Muitos ganharam o Senhor, né? O Senhor usou essa ferramenta no passado, mas essa ferramenta era uma ferramenta que restringia muitos irmãos, porque tem muitos irmãos que não têm uma capacidade de decorar aquelas 7 chaves, e eu lembro que muitos irmãos, né, tinham o encargo de pregar o Evangelho, né, contratava as pessoas e chamava qualquer um de nós para ir lá e pregar o Evangelho para ele. Eu lembro uma vez que o Wilson, eu tinha aqui uns 29 anos, eu estava trabalhando na casa de um juiz, irmãos. Ele pregou o Evangelho para ele, falou assim: ô Gilberto, vamos lá pregar o Evangelho para ele comigo. Aí lá vai eu lá pregar o Evangelho para um juiz de direito, irmãos. Ah, Jesus é o Senhor, né? Pregamos o Evangelho para ele naquela época lá. Mas então, irmãos, naquela época, né, era muito restrito, né? Então, graças ao Senhor que hoje, irmãos, hoje Deus mudou essa ferramenta, irmãos. Deus mudou essa ferramenta, irmãos. Irmãos, para que serve uma ferramenta? A ferramenta, ela serve para acelerar o processo. Por exemplo, mas me permita um exemplo. Você tem um lote de 360 metros. Você vai construir naquele lote. É um lote muito bom, num bom bairro. Mas só que esse lote tem um problema. Ele tem 1,5 metro de altitude. Você precisa de desaterrar para fazer a construção por causa de desnível de água, por causa de problema com o vizinho. Você tem que desaterrar o lote. Aí você pega um enxadão, uma pá e uma picareta e um carrinho de mão e vai para aquele lote, desaterrar o lote para você construir sua casa. Você vai conseguir? Vai. Mas e se você pegar uma pá carregadeira e pegar uma pá carregadeira lá e levar lá e falar assim: eu contrato uma pá carregadeira para chegar lá e para desaterrar aquele lote? É uma ferramenta muito, muito mais contundente, né, irmãos? Tem uma contundência maior, tem ou não tem? Aí acelera o processo, não acelera? Posso orar por você? Acelera o processo, irmãos. Essa frase, essa ferramenta, irmãos, essa ferramenta é a chave que Deus teve para abrir o coração, irmão. Né? Mas eu não sei operar a pá carregadeira. Espera aí que nós vamos chegar lá. Então, quando nós contratamos pessoas e falamos:
posso orar por você? Dificilmente, irmãos, a pessoa, ela não quer receber oração. Isso constrange a pessoa. Então, isso é um abridor de porta, isso é a chave para abrir o coração dela. Quando nós oramos pelas pessoas, irmãos, elas recebem o dispensar de Deus. Agora, o que você vai orar? Mas eu não sei orar, você não sabe orar, você recebe oração todo dia, você ora na reunião, de manhã você ora, você vai orar o quê? A palavra profética. Você não vai orar a necessidade. É a palavra que vai fazer a obra, irmãos, não é a necessidade da pessoa, não é aquilo que você quer orar. O que vai fazer a obra é a palavra, é o que está sendo dispensado, é o falar profético, é que vai fazer a obra de Deus. E aquilo ali, a pessoa, ela vai ficar maravilhada, porque Deus é que vai fazer a obra. Não depende, irmão, não tem nada a ver com a capacidade intelectual de ninguém. Deus é que vai falar. Vocês não deveis se preocupar com o que é a vez de falar. O próprio Espírito vai falar, irmãos. Uma palavra que você falar, irmão, uma palavra, talvez é a necessidade daquela pessoa, naquele momento, para Deus fazer a obra no coração dela. Por isso, irmãos, nós precisamos de orar pelas pessoas, né? Tirar as pessoas do império das trevas e transportá-la para o reino do Filho do seu amor, através da oração e da pregação do Evangelho. Então nós não podemos esquecer essa ferramenta, ela tem que estar conosco, irmãos, a todo momento e a toda hora. Você vai viajar? Posso orar por você, pelo recepcionista. Eu estava até compartilhando com os irmãos, a gente estava indo para Belo Horizonte, né, agora, esses dias para trás aí, eu estava dirigindo o carro, né? Estava eu, a Denise, o Jonas e a Vitória no carro. Não sei não, acho que era. Aí eu cheguei no pedágio, né? Aí eu estava no pedágio, aí o atendente lá me atendeu, aí pegou e falou assim, deixa eu falar uma coisa, o senhor reúne no local de reuniões? Eu falei assim, reúne. Você não lembra de mim não? Eu falei assim, não, o senhor me batizou, você não lembra não? Senhor Jesus, irmão. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a gente assim, graças ao Senhor, irmão, essa tem que ser a nossa experiência. As pessoas têm que nos enxergar como um homem de Deus, como um homem de oração. Estou falando que eu sou sempre assim não, tá, irmão? Você tem um exemplo, tá, irmãos? Tá? Eu também tenho muita ira às vezes, irmão. Imagina, irmão, se eu estivesse nervoso lá, estava igual muitas vezes, na maioria das vezes, você está sempre atrasado, aí tem aquela fila de carro lá para te atender, né? Eu estou sem parar, né? Aí aquela atendente mole, você já chega para ela, olha com aquela cara de raiva, moleza. O que você está fazendo aqui? Né, irmãos? Então esse é um sentimento, né? O nosso sentimento tem que ser um sentimento de amor. Imagina que se fosse a sua filha que estivesse lá e não estivesse falando aquilo com ela. Ó Senhor Jesus. Mas vamos avançar com as ferramentas, irmãos. Mas eu não sei operar para carregadeira. Então você tem que ir para o CEAP para aprender. Nossa, é outra ferramenta. É uma outra ferramenta, irmãos. É uma ferramenta para quê? Para te aperfeiçoar, para pregar o Evangelho e para libertar as pessoas do império das trevas, irmãos. Então você pode, mas eu não tenho tempo de ir para o CEAP. CEAP é um ano. Você pode fazer um CEAP no final de semana. Pode ou não pode? A oportunidade que você tivermos, nós podemos ir para o CEAP para sairmos com os irmãos e pregar o Evangelho. Ali nós seremos aperfeiçoados, e não só seremos aperfeiçoados, como também aperfeiçoaremos a outros. Está vendo as ferramentas, como é que elas são importantes, irmãos? Se nós não sabemos, se nós não temos habilidade e somos tímidos, temos o CEAP para nos aperfeiçoar. Irmãos, temos mais ferramentas. Por exemplo, no passado, as irmãs, elas tinham uma restrição maior. Quem me conhece sabe, eu toda a vida achei que as irmãs poderiam dar mais do que elas dão para a edificação do corpo de Cristo. Não que as irmãs tenham o papel de encabeçar, de ensinar. A Bíblia não determina esse papel para as irmãs. As irmãs têm uma certa limitação na edificação do corpo de Cristo. Isso é com Deus, irmãs. Então, as irmãs, elas funcionam como cooperadoras, como auxiliadoras
na pregação do Evangelho. E o quanto que isso é importante, irmãos. Então, Deus também, né, nos trouxe uma ferramenta maravilhosa que são mulheres conectadas, irmãos. O quanto que esse serviço tem colaborado com a edificação do corpo de Cristo, irmãos. Eu sou testemunha disso. Eu vejo, né, as irmãs reunidas, orando, né, apacentando umas às outras. Eu vejo aqui frutos, né, de irmãos que estão reunindo de uma maneira com mais persistência, depois que elas começaram e passaram a estar no grupo de cuidados, irmãos. Então, tudo isso são ferramentas para acelerar o processo. E quando essas irmãs, elas estão ali desfrutando do Senhor, desfrutando do livro que tem um falar profético, desfrutando do compartilhar das irmãs, o coração delas borbulham e elas começam até mesmo a pregar o Evangelho e chamar mais pessoas para participar daquela bênção maravilhosa. Então, irmãos, graças ao Senhor por essas ferramentas maravilhosas que o Senhor nos deu. Agora, tem mais ferramentas para nós acelerarmos o processo. Avança, jovem. Jovem, Deus também nos deu uma ferramenta maravilhosa, irmãos. Precisamos estar conectados com todo o serviço de jovens. Naquele domingo que nós ali estipulamos o domingo para a reunião, aonde que você está? Graças ao Senhor, agora nós retomaremos agora as nossas reuniões depois da conferência, irmãos. Se Deus quiser, né, nós faremos agora em dezembro, fechamos o ano, e retomaremos agora as nossas reuniões após as conferências. O nosso encargo é de sair uma vez por mês para as reuniões fora da caixa, nos bairros, pregando o Evangelho. Posso orar por você? Então eu quero aqui deixar um encorajamento para jovem, você jovem. Deus deu para cada um de vocês uma ferramenta maravilhosa, o Avança Jovem. Os jovens, eles são um presente de Deus para Cristo, para trazer o próprio Deus de volta, para trazer o Senhor de volta, como gotas de orvalhos, né? O Senhor presenteou a Cristo para acelerar o processo. Então, cada um de nós assumamos a nossa responsabilidade. Amém? Mas ainda tem uma classe ainda abaixo dos jovens. Quem são? Os adolescentes. Adolescentes em guerras. Esses meninos têm pegado fogo, irmãos. A gente vê, né, o compartilhar desses jovens, desses meninos, pregando o Evangelho, levando o Evangelho às pessoas destemidamente. Hoje eu estava desfrutando, irmãos, eu não tenho tempo para falar, mas rapidinho aqui, né, hoje eu estava desfrutando a primeira mensagem da conferência, né, Geração Santa. Né, o irmão estava falando, né, ele citou aquele exemplo ali, daquela menina que o Pedro tem falado ali, né, no livro de Reis, né, que era escrava da mulher de Naamã. Uma menina, irmão, uma adolescente, insignificante, mas que conhecia o poder de Deus, que destemidamente chegou para a senhora e falou assim: se o meu Senhor conhecesse que lá em Samaria há um profeta que pode curá-lo. Se você conhecesse o falar profético. O falar profético pode curar, irmãos. E aquela menina, irmãos, ela era destemida porque ela estava correndo um grande risco. O Pedro falou isso na live de quinta-feira, irmãos. Ela estava correndo um grande risco, porque poderia ser um fake news. Né? Imagina se, olha, Naamã, irmãos, puxa vida, irmãos, eu tenho que falar. Naamã, ele foi lá no rei e falou assim: olha, uma menina falou para minha esposa que lá em Samaria tem um profeta lá que pode me curar. Eu sou leproso. Esse rei, irmãos, ele falou assim: então prepara 10 talentos de prata, né, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas, e vai para lá para você presentear o profeta. Olha a responsabilidade que aquela menina, né, contraiu para ela. Imagina se ele chegasse lá, não acontecesse nada. Então, irmãos, olha para você ver, foi um adolescente destemido que falou do falar profético. Aí a gente conhece a história, né, irmão? Não vou seguir aqui na mão, vai 7 vezes no rio, lá, tal. Então ele foi curado, irmãos, por causa da pregação de uma adolescente, uma menina.
feminino, irmãos. Vendo, irmãs? O importante das irmãs? Porque estava familiarizada com o falar profético. Ó Senhor Jesus. E não muito distante agora, ultimamente, né? Homens de oração. Ó Senhor Jesus. Mais outra ferramenta, irmão. Eu estava compartilhando com os irmãos, aqui agora na quinta-feira. Quem já viu aqui falar do texto dos homens? Irmãos, é uma coisa impressionante. Imagina se aqueles homens tivessem a visão da edificação do corpo de Cristo. Imagina, irmãos. Né? No passado, eu não sei se agora, porque eu não tenho visto, mas aquilo ali enchia de carro, todos os arredores. Eu lembro que meu sogro, toda quarta-feira, ele punha a camisa dele, o tercinho dele, e ia lá para o texto dos homens. Agora, tudo isso, irmãos, sem uma convicção e um propósito real, né, de um mistério que estiver oculto, irmãos. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós agora vamos orar de uma maneira diferente. Não uma reza, com todo respeito, mas orar para edificar o corpo de Cristo. Aleluia. Eu tinha até esquecido. Nenhuma unha, irmãos, ficará para trás. Eu estava até esquecendo, Rogério. Fábrica de Vencedores Kids. Outra ferramenta, irmãos. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Eu vou deixar para outros irmãos falarem isso aqui, porque eu não vou ter tempo para falar isso aqui, eu vou avançar, tá, irmãos? Ó Senhor Jesus. Deixa eu recorrer a minha sinopse aqui. Vamos lá, CEAP, já passei isso aqui, já estou bem avançado aqui. Vamos ler agora o capítulo 3, irmãos. Capítulo 3. Senhor Jesus. Tocar em Gálatas, irmãos. Tanta coisa aqui que, Senhor Jesus. Efésios capítulo 3. Irmãos, aleluia, né? Nós sabemos que o encargo de Paulo era muito grande, irmãos. Ele fez 2 orações no livro de Efésios, né? A gente sabe que a carta de Paulo aos Efésios, ela pode ser dividida em 2 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 3, que nos traz a revelação, e do capítulo 4 ao capítulo 6, que nos traz um viver prático. Então, Paulo, ele ora agora de uma maneira diferente. A primeira oração, ele orou para que Deus nos desse espírito de sabedoria e entendimento, para nos revelar o plano dele. Agora, ele ora para que nós pudéssemos andar em espírito, viver toda essa revelação. Então, ele começa falando assim: por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Irmão, esse negócio de pôr de joelho aqui, eu estava até falando com a Denise hoje, a gente estava deitado na cama, né, e tendo comunhão. Eu falei assim, versículo 14, tá? Capítulo 3,14. Por essa causa, me ponho de joelho diante do Pai. Então, irmãos, o que é pôr de joelho? É sair da zona de conforto. Orar deitado é gostoso, né, irmãos? Agora, quando você põe de joelho, irmãos, né, dá até calo, é difícil, irmãos. É pagar um preço, irmãos. É, de fato, ser absoluto e querer, de fato, que o Senhor faça a vontade dEle, irmãos. Ajoelhar não é fácil. Quem já ficou de castigo, ajoelhado aqui em bago de milho? Eu já, irmãos. Eu sei o que é isso, irmãos. Minha mãe era mestre em fazer isso. Puxa vida, irmão. Qualquer coisa que fazia de errado, vai ficar ajoelhado. Ó Senhor Jesus. Paga um preço muito alto por isso aqui. De quem toma o nome toda a família, versículo 15, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. Irmãos, sem o Espírito, irmãos, sem sermos fortalecidos, sem a condição do Espírito nos guiando e nos conduzindo, nós jamais, cumpriremos a vontade do Senhor, irmãos. Deus quer que nós saiamos, irmãos, às ruas, para pregar o Evangelho, para trazer materiais para a edificação do corpo de Cristo. Mas se nós não tivermos o Espírito, irmãos, vai ser só barulho, vai ser contenda, vai ser dificuldade. Eu lembro que no passado, irmãos, por nós conhecermos
muito, né, a Bíblia, né, a economia de Deus, a vontade de Deus, quando chegava uma pessoa, a gente começava a discutir, porque nós estávamos cheios de conhecimento, mas graças ao Senhor, isso ficou no passado, irmãos. Hoje, irmãos, nós precisamos de simplicidade, nós precisamos de obedecer, obediência ao falar profético, né? Então precisamos ser simples. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Habite Cristo. Esse habitar aqui no grego é kataoikel, formado por duas palavras. Kata, que quer dizer profundezas, nas profundidades, e oikel, que quer dizer casa. Oikonomia, administração, gerenciamento da casa de Deus, né? Oikel é habitar nas profundezas do nosso coração. O que é isso, irmãos? É que Cristo precisa tomar todo o nosso coração, todo o nosso ser, todas as partes, sem nenhuma lacuna, sem nenhuma reserva. Aquele cantinho que você fala assim: Senhor, não mexe nesse canto não. Este cantinho é o canto que vai fazer com que você não seja um vencedor. É esse cantinho que o Senhor quer habitar, irmãos. É a mesma coisa que você chegar perto de um fiscal da vigilância sanitária, você sendo um dono de restaurante, e falar assim: você pode visitar todo o meu restaurante, as cadeiras, as mesas, os banheiros, né? Ali você pode visitar a garagem, o hall de entrada, o hall de saída, os funcionários, os garçons, o uniforme, mas você só não pode visitar a cozinha. Mas o principal é a cozinha. Eu quero saber como é que a sua cozinha está. Eu quero saber a qualidade do serviço que você está prestando para... Então, essa área que você mais preserva é a principal, é a cozinha que Deus quer visitar. Então, Deus tem que habitar profundamente no seu coração. Amém? E vamos prosseguir então, irmãos. E estando vós arraigados e alicerçados em amor. Arraigados quer dizer raiz, né, irmãos? Que está relacionado à lavoura. Uma planta tem raiz, então tem que ter raízes. E alicerçados está relacionados a edifício, a edificação. Então, esses versículos nos remetem a 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Eu estou acelerando aqui, tá, irmãos? Já para terminar a mensagem. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. O que fala lá? Ó Senhor Jesus, vamos lá, irmãos. 3, 9, fala assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Agora eu quero ler também Efésios 4,16. Efésios 4,16. Vamos lá? De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a sua justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui fala que nós somos cooperadores de Cristo. Nós cooperamos com o quê? Aqui cabe uma pergunta, né? Com o que você coopera com Deus? Deus requer que cada um de nós sejamos de fato os seus cooperadores. Irmãos, Deus é o cabeça do corpo, e nós somos o seu corpo. O corpo é para dar mobilidade à ordem do cabeça, é para a execução. Por exemplo, né, minha boca seca muito aqui quando eu estou falando. Então, a minha mente dá o comando, a mão pega e... Está vendo que é um processo? Mas tudo parte do cabeça. Então, se o Senhor fala, pega, e você fala assim: eu estou cansado. Eu não vou matar a sede não, porque não tem nada a ver com isso. Então, é segundo a sua justa cooperação. Cada um tem que cooperar com a sua parte para o próprio aumento do corpo, irmãos. Porque senão, né, nós sejamos... a paralisia no corpo. E Cristo, se você não age, Cristo não pode agir, porque Deus quis restringir a edificação do corpo de Cristo para cada um de nós. Então, quando nós não atuamos, Deus não pode atuar. Está vendo a responsabilidade, irmãos? Como é que é grande?
Se você, né, fica introspecto na sua condição, né, na sua carinha emburrada, né, naquilo que você mais gosta, no seu descanso, né, Deus não vai poder fazer a obra, irmãos. Então nós precisamos estar prontos, irmãos. Ter um espírito de Josué e Calebe, um espírito pronto, aquele espírito que quando olha o gigante, fala assim, não, isso aí é como pão, isso aí para Deus não é nada. Então quando nós estamos cansados, fadigados, né, então nós podemos falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Então vamos acelerar, irmãos. Vamos acelerar. Vamos continuar aqui. E conhecer o amor de Cristo. Não. Versículo 18. A fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o conhecimento e a altura e a profundidade. Eu quero terminar com isso aqui, irmãos. Conhecer com todos os santos qual que é a largura, a altura e a profundidade. Eu tenho uma limitação, irmãos, porque eu só tenho um ponto de vista. Talvez eu consiga enxergar somente a largura, mas eu preciso do compartilhar dos irmãos para que eu consiga tocar na altura de Cristo, porque sozinho eu não consigo, porque eu preciso de todos os santos para compreender qual que é as dimensões de Cristo. Então quando nós saímos, irmãos, e vamos à guerra, pregar o evangelho, cada um tem uma experiência, as experiências elas são diferentes, mas elas se completam. Cada um que compartilha uma experiência é um motivo de encorajamento para nós outros também estarmos naquele mesmo caminho. Quando a gente vê um irmão compartilhando, né, a experiência dele no Senhor, não é falar abobrinha, irmãos, isso não edifica, é falar, né, com o espírito forte, aquela experiência que você teve a oportunidade, que através do evangelho pregado por uma pessoa, através da posso orar por você, você conseguiu em Cristo Jesus, né, extrair aquela pessoa do império das trevas, e ela invocou o Senhor, e ela agora passou a reunir. Que encorajamento, irmãos, que encorajamento. Irmãos, não há maior alegria quando a gente, né, quando a gente recebe aqui no local de reuniões e fala assim, fulano de tal, irmãos, houve aqui 3 batismos, é uma alegria ou não é, irmãos? É menos um, irmãos, para o lago de fogo, é menos um, irmãos, e mais um para a edificação do corpo de Cristo. É por isso, irmãos, que nós precisamos dos santos, irmãos, para que cada um de nós sejamos encorajados, para que cada um de nós toquemos as dimensões de Cristo, com todos os santos, com a sua justa cooperação, né, de cada parte, né, efetua o seu próprio aumento. Aí nós vamos crescendo, e nós vamos tomando espaço, nós vamos adentrando no império das trevas e tomando esse império, né, com o reino de Deus. E o reino de Deus vai tomando e nós estamos edificando a igreja. Tudo isso, irmãos, nós precisamos estar claros. Eu não sei se eu fui claro aqui com os irmãos. Cabe a nós, irmãos, pregarmos o evangelho, aproveitarmos a oportunidade, cada uma delas, né, orar pelas pessoas, né, se possível, irmãos, usar as ferramentas, né. Irmãos, é lógico, nem todos nós podemos estar participando de todas as ferramentas, mas os homens, né, esforcem-se para estar, né, nos homens de oração, as irmãs, mulheres conectadas, os jovens, né, no Avança Jovens, os adolescentes, né, nos adolescentes em guerra, isso, as crianças, fábrica de vencedores kids, nenhuma unha está para trás, todos nós podemos participar e podemos, né, servir ao Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração, se os irmãos me permitem. Amém? Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas ferramentas que o Senhor nos deu, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de sermos coparticipantes, Senhor, dessa obra maravilhosa, desse encargo nessa terra, que é a edificação do corpo de Cristo. Sabendo, Senhor, que naquele dia nós receberemos o galardão. Senhor, o nosso encargo, Senhor, é de sermos um com o Senhor. Por isso, purifica a nossa consciência, guarda a nossa mente, nos dá uma vontade, Senhor, que é compatível com a vontade do Senhor. Senhor, que as nossas emoções
sejam o esplêndido de Cristo, que possamos ter, Senhor, o mesmo sentimento que houve em Ti, Senhor, de compadecer das pessoas, de, Senhor, salvá-las através, Senhor, das boas novas. Obrigado pelo Evangelho, obrigado pela vida da igreja, obrigado pela comunhão, pelos santos que o Senhor nos deu, pela salvação de cada um. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Nós oramos em Teu nome, em nome de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor.